Olá, Fábio. Obrigada por participar conosco aqui no Voz da Rede. Primeiro, por favor, se apresente para os nossos ouvintes. Ok, Carol. Olha, eu sou o Fábio Bosco, eu sou do Setorial Internacional da CSP com Lutas e também sou integrante da Frente em Defesa do Povo Palestino aqui em São Paulo. E eu durante muitos anos, atuei particularmente sobre a questão palestina. Só para a gente contextualizar, né? O Por Dentro da Questão de hoje, ele vai tratar um pouco sobre os temas internacional, em particular sobre as ofensivas israelenses e estadunidenses sobre a questão da Palestina, do Irã e do Líbano. Fala um pouquinho para a gente, Fábio, desses processos todos e dessas guerras. Para poder entender o motivo dessas guerras, a gente tem que entender que nesse século XXI houve algumas mudanças muito importantes. A primeira delas é que a economia capitalista internacional, ela desde a grande recessão de 2007, 2008, ela nunca foi a mesma. E, ao mesmo tempo, novas potências imperialistas emergiram, né? Então, ao lado das antigas, os Estados Unidos, o imperialismo europeu, japonês, surgiram a China e a Rússia. Então, imagina só você, com um bolo menor, né, uma economia mais debilitada, mais potências disputando. E aí, para fazer essa disputa, essas potências recorrem a todos os seus recursos, inclusive às guerras, ao genocídio, e é isso que a gente está vendo, né? Em todo o Oriente Médio, por um lado, o Estado de Israel quer criar um novo Oriente Médio sob sua hegemonia absoluta. E os Estados Unidos, o Oriente Médio é muito importante por causa do petróleo, né, na sua disputa com a China, controlar as fontes de petróleo é uma questão muito importante. Então, tem esse pano de fundo para esses conflitos que a gente está vendo na região. E aí, assim, é importante a gente contextualizar nesse processo as diferenças entre Palestina, Líbano e Irã, né? Porque eu acho que são três atores que têm correlação, mas que têm posturas muito diferentes e força bélica muito diferentes também. Então, explica um pouco para os nossos ouvintes essas distinções. A Palestina, ele é um território sobre o qual se montou um Estado, né, que é o Estado de Israel, a partir de uma aliança entre a potência imperialista dominante na época, que era o Reino Unido, e o movimento sionista, que é um movimento que prega a ideia de que os judeus são uma nacionalidade e, portanto, eles têm que ter direito a ter um país, né? Então, aí eles foram fazer uma colonização em terras árabes, nas terras palestinas, né? E contra essa colonização, é uma colonização muito violenta, sabe, Carol? É uma colonização, não é que eles vieram na paz, sabe? Como alguém que vem para outra cidade, tenta arrumar um emprego, que arruma uma casa para morar, né? Não, é uma colonização violenta, excludente, que expulsava os palestinos, né? Então, em 1948, foram 800 mil palestinos expulsos das suas terras, das suas casas, era a maioria do povo palestino, né? Parte disso hoje está fora da Palestina, parte ainda está dentro da Palestina. Então, a questão palestina, ela tem esse pano de fundo, que é a luta contra uma colonização violentíssima, que nos últimos 2 anos e meio se transformou num genocídio, né? O genocídio, no direito internacional, ele é o crime mais condenável que há, porque o genocídio quer dizer que há uma intenção de eliminar total ou parcialmente uma população. E é assim que os especialistas estão enxergando o que Israel está fazendo contra a Palestina. Agora, a resistência palestina, ela é uma resistência de várias formas, sabe? Então, tem armada, tem pacífica, e todas elas contribuem, né, para essa luta em defesa da Palestina. Dizer o seguinte: a Palestina não é reconhecida por Israel como um país e não tem o direito, inclusive, de ter forças armadas, né? Que eu acho que isso é um fator muito importante quando a gente fala desses três países. Sem dúvida. Não tem esse direito, existe uma polícia palestina, mas ela atua totalmente subordinada, né, ao Estado de Israel. O Líbano já é isso, é um país independente, né? Durante a ocupação israelense em 1982, se formou essa organização,
que é o Hezbollah, ele é um partido político, tá? Mas é um partido político que também tem um braço armado, né? E o Hezbollah, ele, com o apoio de um país, que é o Irã, ele se fortaleceu, ele tem um apoio muito grande na população xiita, que representa algo entre 31% a 39% da população libanesa, e a partir daí ele conseguiu fazer uma resistência, expulsar Israel do país, e com isso ele ganhou muitos pontos com relação a toda a população, e lidera a resistência libanesa. Mas ele também fez muita coisa errada, sabe, Carol? Por exemplo, ele foi se meter lá na Síria contra o povo sírio, né? E os libaneses ficavam olhando, mas o que vai fazer na Síria para ficar matando os nossos irmãos árabes, né? Então foi uma coisa errada. Outra coisa errada que eles fizeram é o seguinte: eles apoiam o regime de confessional que tem no Líbano. Quer dizer, as pessoas, a representação se dá através da religião das pessoas, sabe? E eles sustentam esse tipo de regime, ao invés de um regime laico, né, em que cada cidadão teria direito a um voto e assim por diante. E teve movimentos contra isso, e em particular o último, que iniciou em 2019, que o pessoal lá chama de uma revolução, né, foi um levante. Quem foi a principal força a reprimir o levante foi o Hezbollah. Outra coisa que o Hezbollah fez errado foi apoiar a ocupação do Líbano pela Síria. A ocupação acabou em 2005, mas até o final o Hezbollah foi ponto de apoio para essa ocupação. Então, essas são coisas erradas que o Hezbollah fez. Agora, quando o Hezbollah ele se enfrenta contra a ocupação israelense, a gente sempre fica do lado da resistência libanesa, seja quem ela for, seja o Hezbollah, seja qualquer outra organização. Isso não quer dizer que a gente concorde com uma série de posturas políticas que essas organizações têm. No caso do Irã, é uma coisa parecida. O Irã já é um país forte, né? É uma economia regional muito importante. Ela foi enfraquecida pelas sanções americanas, que estão desde praticamente da Revolução Iraniana de 1979. Né? Elas começaram assim com força em 82. Agora, o Irã tem forças armadas, tem uma produção de petróleo bastante relevante, então é um país muito mais forte. Construiu um programa de mísseis para poder se defender. Então, o que aconteceu com o Irã é que os Estados Unidos e Israel pensavam que ia ser um passeio lá. O Trump pensava que no Irã ia fazer que nem na Venezuela, que ele vai lá, sequestra o presidente e depois a vice se torna a sua gerente dos negócios estadunidenses. Mas no Irã não foi assim, o Irã decidiu resistir, né? Agora, e com isso, tem uma situação hoje que é um impasse, e talvez o Irã saia como vencedor, né, dessa guerra. Agora, assim como o Hezbollah, o regime iraniano também não é um regime que defende o interesse dos trabalhadores ou das mulheres. Ele é um regime autoritário, é um regime que teve manifestações no início do ano. Ele, para acabar com as manifestações, ele atirou contra os manifestantes. Devem ter mais de 20 mil mortos, ou seja, um regime assassino, né? É um regime capitalista, em que esses clérigos são milionários. Por exemplo, esse cara que foi eleito líder supremo é um milionário. Então, a gente não apoia esse tipo de regime, mas quando tem um enfrentamento militar contra Israel e contra os Estados Unidos, a gente apoia eles, a gente quer que eles vençam, porque uma derrota de Israel e dos Estados Unidos ajuda a luta dos povos do mundo inteiro, né? Ajuda o povo palestino, ajuda o povo libanês, ajuda nós aqui na América Latina, que o Trump acha que nós somos um quintal dos Estados Unidos, né? Fala um pouquinho para a gente, por favor, para os nossos ouvintes, para além do discurso oficial da segurança, da proliferação nuclear, a gente está diante, no fundo, de uma disputa imperialista por controle geopolítico, energético e militar, né? Então, fala um pouco para a gente sobre como que essas forças se relacionam, o que é o discurso hegemônico, o que de fato tem acontecido na região, agora especificamente em relação ao conflito Estados Unidos e Irã. Os Estados Unidos, ele moveu essa guerra contra o Irã porque ele quer controlar as fontes de petróleo. O Irã exporta quase todo o seu petróleo para a China, né? E tem uma rivalidade interimperialista entre China e Estados Unidos, e os Estados Unidos estão procurando controlar os locais de onde a China retira petróleo, e a China depende do petróleo para a sua economia. Então ele conseguiu
na Venezuela e estava tentando no Irã, que ele achou que ia conseguir com facilidade, mas a situação, né, não se deu dessa forma. Então, o pano de fundo é essa disputa interimperialista, no caso dos Estados Unidos, que é controlar o petróleo iraniano. Então, essas outras histórias de que o Irã teria capacidade para acertar os Estados Unidos com os mísseis, isso é tudo mentira, né? Os mísseis iranianos são utilizados para a defesa do país. Simplesmente, eles são utilizados somente quando é atacado, né? Então, eles não têm esse objetivo. E a energia nuclear, eu não sei te dizer se o regime iraniano planejava fazer uma bomba nuclear ou não. O fato é que ele não tinha, né? Ele tem o urânio, ele enriqueceu o urânio, era até relativamente fácil ele terminar de enriquecer o urânio para ter a bomba, mas a bomba depende de um sistema de mísseis, de você dispor isso daí. É uma coisa que você demora muito tempo para poder construir e não há provas de que isso estava sendo feito. Então, por isso que eu acho que foi só uma mentira que os Estados Unidos e Israel utilizaram para fazer essa agressão criminosa contra o Irã. E como que você, Fábio, situa o Irã nesse contexto? Como um ator que a gente entende como semi-periférico, né? Como que ele tensiona a hegemonia nos Estados Unidos? E o que esse conflito revela sobre o momento atual do sistema internacional e também os limites, em alguma medida, dos Estados Unidos? Olha, quando você olha para o Irã dentro do sistema internacional, ele é meio parecido com o Brasil. Ele ele tem uma posição semicolonial, certo? Mas na região ele tem uma posição de disputa de influência regional. Ele é um ator regional importante, mas a nível internacional, hoje por hoje, ele é praticamente uma semicolônia do imperialismo chinês, né? Então, é parecido com o Brasil, né? O Brasil, a gente é quase que os Estados Unidos que manda aqui, né? Mas nos países aqui da América do Sul, o Brasil ele tem uma certa influência própria, certo? Então, eu acho que a gente pode fazer um paralelo entre o Irã e o Brasil do ponto de vista da sua localização na divisão internacional do trabalho e nessa ordem mundial. Que mais que eu acho que é importante sobre o Irã? O Irã, até a Revolução de 79, ele era um dos 3 países sobre os quais os Estados Unidos se apoiava para poder dominar todo o Oriente Médio. Os outros eram Israel e a Arábia Saudita. Mas veio uma revolução, teve uma revolução operária, popular, muito forte, muito importante, que derrubou aquele regime ligado aos Estados Unidos. E só que as forças que fizeram a revolução, a mais forte, era uma força ligada a um setor capitalista, burguês, que são os bazaris, é a burguesia comercial do país, que junto com o clero, eles tiveram uma hegemonia. E aí eles construíram um novo regime, só que também um regime autoritário, um regime que não respeita o direito dos trabalhadores, um regime que impôs uma série de restrições aos direitos das mulheres, um regime que é LGBTfóbico. Por quê? Porque tinha os setores da esquerda, mas eles não foram tão fortes como esse outro setor da burguesia comercial e do clero xiita, né? Então, mas de qualquer forma, o Irã saiu da órbita dos Estados Unidos. E desde então, os Estados Unidos ele busca, de qualquer forma, digamos assim, dobrar o regime iraniano, e por isso que o regime iraniano constitui, em alguma medida, um desafio, né, para essa dominação do imperialismo estadunidense em toda a região. Aí é importante, Fábio, que a gente percebe que as coisas, de alguma forma, né, elas aparecem muito semelhantes, né? A Thalita fala aí da Venezuela, né? Você também na sua fala, então... E a gente viu que amplamente as pessoas trataram como, querem resolver o problema democrático do Irã ou o problema democrático da Venezuela. E, de verdade, o governo estadunidense em nenhum momento fala em democracia no Irã e na Venezuela ele fala muito rapidamente. De verdade, ele fala sobre o petróleo e sobre os lucros das empresas que foram lesadas pelo sistema chavista, né? Então, hoje, o principal entrave para a guerra, né, dos Estados Unidos e Israel com o Irã é o Estreito
de Hormuz. Fala um pouco para a gente desse espaço e por que que o Irã consegue controlar esse estreito e por que que o mundo está tentando girar para conseguir ter aí o domínio sobre aquilo que é, de verdade, a grande carta do Irã contra os Estados Unidos e Israel. Então, primeiro, quero concordar com você. Realmente, a intenção do governo dos Estados Unidos não é levar a democracia para lugar nenhum, né? Direito das mulheres para lugar nenhum. Ele só tem um interesse sobre as riquezas do país, botar o país sobre a sua esfera de influência. E foi o que a gente viu na Venezuela. Na Venezuela, ele fez um acordo lá com a vice-presidente virou uma gerente dos negócios estadunidenses no país, e o povo ficou sem a democracia, não é verdade? E pior, a riqueza do país vai ser, em boa parte, saqueada, né, pelos Estados Unidos. Então, o Trump não tem nenhuma preocupação com democracia no Irã. Imagina, ele mesmo, você pode ver os bombardeios que foram feitos, uma parte foi contra alvos militares e do Estado, outra parte foi sobre a população, é escola, hospital, área residencial. A maioria dos mortos são civis, né? Então ele não tem nenhuma preocupação com democracia. Se alguém no regime iraniano chegasse para ele e falasse: ó, Trump, tudo bem, vamos ver para onde vai esse petróleo iraniano, o Trump fazia um acordo na hora, né? Então ele realmente não tem preocupação democrática. Com relação ao Estreito de Hormuz, o que acontece ali. Existem no mundo, eu não sei exatamente quantos, deve ser uns 60 estreitos. Três são muito importantes. Um deles é justamente o Estreito de Hormuz, pela questão econômica mesmo, né? De 20 a 25% do petróleo, do gás de todo mundo passa por ali. Então você bloqueia, o que acontece? Você acaba impedindo que essas fontes de energia cheguem até a China, até a Ásia, até a Europa, que são hoje os principais prejudicados. Também impedem que uma parte dos materiais utilizados para fertilizantes chegue ao Brasil. Também impede as exportações brasileiras para parte dos países árabes. Então, ele é um lugar, do ponto de vista econômico, comercial, muito importante. E como ele é estreito, né, como o próprio nome diz, o Irã pode atingir qualquer embarcação que está tentando cruzá-lo. Então, isso se transformou, digamos assim, na principal arma que o Irã tem para obrigar os Estados Unidos, o Estado de Israel, a parar essa agressão contra o Irã. E aí, para a gente ir chegando ao final, né, Fábio, é importante talvez a gente voltar um pouquinho a atenção para um outro lado dessa disputa, né, geopolítica, que é a questão da estratégia da guerra externa como uma forma de resolver os problemas internos. Tanto a gestão de Netanyahu quanto a gestão de Trump enfrentam e enfrentavam muitos problemas internos antes do início desses processos, né? Então, seja do Líbano por parte de Israel, seja do Irã por parte de Israel e dos Estados Unidos, havia aí, em especial para o Trump, mas não só, um alto índice de rejeição. E aí a dizimação de um povo, a guerra se torna uma forma de equacionar ou calar os processos internos, né? Então, também trata um pouquinho disso para a gente. Então, no caso do Trump, ele teve um revés super importante em Minneapolis, porque ele criou a polícia migratória, né, que chama ICE, né, ICE, ele militarizou isso daí, ele transformou numa guarda nacional, num tipo de uma guarda nacional para ficar entrando nas grandes cidades e fazendo o que ele quiser. É uma coisa absurda. E ele fez isso em Minneapolis. Só que Minneapolis, a auto-organização popular foi uma coisa maravilhosa e acabou levando a que o Trump tivesse que retirar as tropas do ICE de lá. Hoje, nos Estados Unidos, metade da população acha que o ICE tem que ser fechado, tem que ser encerrado, desmantelado. Imagine só você. Então, ele estava com esse problema, sem sombra de dúvida. Teve algumas votações contra ele também da Suprema Corte, principalmente com relação ao tarifaço. Agora, no ambiente externo, ele estava indo bem. O negócio da Venezuela, ele se saiu bem. E ele achava que ia acontecer a mesma coisa com o Irã. Então, nisso, corrobora com a ideia que você estava tendo aqui. De fato, ele escolheu fazer a agressão contra o Irã porque ele achava que isso ia render pontos
políticos para ele, além de eventualmente controlar o petróleo iraniano. Agora, ele não deu certo, né? Até agora não deu certo. E o Estado de Israel, a mesma coisa. O primeiro-ministro de lá, o Netanyahu, ele é um genocida. Agora, ele é um sobrevivente. Ele é um político extremamente hábil. Ele sabe lidar com todas essas tensões da sociedade que é israelense, que é um colonialismo, né? E a agressão contra o Irã era uma questão muito popular, assim como a agressão contra o Líbano é uma questão muito popular entre a maioria da população judia israelense, né? Então, quando ele faz isso, ele ganha ponto. Quando o Trump falou para em cessar fogo, porque a coisa está ficando muito ruim para o lado dos Estados Unidos, o que acontece? O Netanyahu caiu nas pesquisas de opinião pública, e agora com o Líbano a mesma coisa se reforçou. E talvez, ninguém sabe, vai ter eleição até outubro em Israel. Talvez ele vá perder a eleição. E se ele perder a eleição, ele pode ser preso, porque ele tem 3 processos por corrupção contra ele há anos, que estão paralisados pelo fato de ele ser primeiro-ministro. Então, isso também, o Netanyahu depende da manutenção da guerra para ele poder se manter no poder. Então, eu acho que para fechar, a gente pode falar um pouquinho sobre como que isso afeta o Brasil, né? Como que essas questões relacionadas a tanto a hegemonia, a soberania nacional, as questões de financiarização enfim, também a instabilidade global né, afetam diretamente o nosso país. Então, eu acho que, em primeiro lugar, nós somos duramente afetados pela nova lei, doutrina de política externa que os Estados Unidos adotou em novembro, e que ela enxerga a América Latina como uma área sob a influência dos Estados Unidos. Então, o Trump ele vai operando país a país para afastar, por exemplo, os negócios de outros países que estejam aqui pela América Latina, tentando colocar tudo sob seu controle, influenciar as eleições. Então, isso é uma coisa que é um desafio enorme que nós temos como brasileiros e como América Latina. Como garantir a nossa soberania? Como garantir uma segunda independência nacional, né? Porque a influência americana já é muito grande e o Trump quer transformá-la em algo totalmente dominante aqui. Então, nós somos afetados por isso. Uma outra questão é que a guerra que foi movida contra o Irã, ela afeta as atividades comerciais brasileiras, sem dúvida, e uma vitória ou uma derrota dos Estados Unidos, ele nos afeta, porque uma derrota dos Estados Unidos deixa os Estados Unidos mais fraco para seguir essa política de tentar dominar o Brasil, né? Se ele ganha, ele se fortalece e ele ganha mais fôlego para vir contra os países aqui da América Latina. É claro que o Brasil é um país mais forte, não sei se vai ser o próximo objetivo dele, né? O próximo objetivo dele provavelmente é Cuba, né? Ele já está aplicando um embargo energético criminoso contra Cuba e ele quer impor um novo regime econômico, político, social em Cuba. Mas, por exemplo, as eleições brasileiras, ele vai se meter aqui, certo? Então, o Brasil, ele faz parte desse mundo. Ele é afetado por essa crise econômica internacional, ele é afetado por essas políticas imperialistas e as disputas interimperialistas. Você quer ver um outro efeito? Por exemplo, o fato das potências estarem brigando entre si, elas acabam impondo uma série de cortes de direitos trabalhistas, direitos sociais, e eles vão se generalizando em todo o mundo, e também no Brasil, né? Então, a precarização do trabalho, o corte de verbas de educação e saúde, tudo isso tem a ver com essa ordem internacional, né? Porque não é um problema brasileiro, ele é um problema que está ocorrendo em todos os países do mundo. Os trabalhadores e trabalhadoras em todo o mundo, eles enxergam que a vida está ficando difícil e a tendência é que ela fique mais difícil. Apesar do desenvolvimento de novas tecnologias, tudo isso não está sendo utilizado para melhorar a vida da população trabalhadora, né? E eu acho que esse tem que ser a nossa luta, né? Nossa luta para ter um poder diferente, um poder que em todo o mundo possa
fazer com que todas as riquezas e tecnologias sirvam para a gente poder melhorar as condições de vida dos povos do mundo inteiro. Muito obrigada, Fábio. Foi um prazer ter essa conversa com você, né? E poder esclarecer para os nossos ouvintes questões que muitas vezes passam um pouco despercebidas ou mascaradas por muitas vezes veículos de comunicação que tendem a fazer uma propaganda muito pró-Israel e pró-Estados Unidos. Legal. Valeu, Carol. Valeu, Thalita. Muito obrigado pelo convite. Até mais.